Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Bella, um modelo super delicado com esse laço que é puro charme. Assim como eu, tenho certeza que você vai se apaixonar pelo resultado. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhuma das próximas videoaulas. A bolsa Bella ficou medindo aproximadamente 20 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. E ela ficou pesando 372,2 gramas. Para confeccionar a nossa bolsa, eu vou utilizar o fio náutico Poly da Círculo de 5 milímetros, na cor castanha, que é a cor 7625. Esta foi a quantidade que sobrou após eu finalizar a bolsa. Eu escolhi a agulha 4 milímetros, mas vocês podem escolher a agulha que se adeque melhor à tensão de ponto de vocês. Botão imantado, linha e agulha para a costura do laço. Eu gosto de utilizar a linha para pesca 0,30 milímetros ou a 0,20 milímetros. Tesoura e isqueiro para os arremates. Vamos dar início pelas correntinhas. Eu vou fazer o meu nozinho corrediço. Já conto como minha primeira correntinha. Vou subir um total de 21 correntinhas. Feitas as minhas 21 correntinhas, eu vou virar elas do lado avesso, ó, das correntinhas. Este aqui é o lado da frente das correntinhas. E este é o lado avesso. Vou trabalhar nessas alcinhas que se formam do lado avesso. Vou pular esta primeira alcinha, vou vir na segunda. Faço um ponto baixo. Venho na minha segunda correntinha, faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada alcinha das minhas correntinhas. Eu vou ficar com um total de 20 pontos baixos. Eu vou fazer o meu último ponto baixo aqui na minha última correntinha, para totalizar os meus 20 pontos baixos. Prosseguimos para a carreira de número 2, faço uma correntinha, viro meu trabalho. Nesta carreira de número 2, nós vamos trabalhar de forma diferente. Eu vou pular a minha correntinha e vou pular o meu primeiro ponto. Esta correntinha eu já vou contar como meu primeiro ponto da carreira. Então, eu pulo a correntinha, pulo o meu primeiro ponto, venho no meu segundo ponto. Porém, eu vou pegar estas alcinhas que se formam do lado avesso, ó. Tem essa alcinha que se forma do lado avesso e tem as duas alcinhas do ponto, correto? Eu vou pegar esta alcinha do lado avesso e somente uma alcinha da cabeça do meu ponto. Venho aqui no meu segundo ponto, pego uma alcinha do lado avesso e uma alcinha da cabeça do meu ponto. Nós vamos ficar com esta alcinha, né, em relevo. Faço meu ponto baixo. Pego a alcinha do lado avesso e somente uma alcinha do meu ponto. E assim a gente vai seguir por toda a nossa carreira. Vamos ficar com um total de 20 pontos na carreira. Lembrando que a gente vai contar os pontos a partir da correntinha, que é o primeiro ponto. Cheguei no meu último ponto, ó. Observe que aqui o meu último ponto tem as duas alcinhas, né, da cabeça do ponto.
Então, eu vou pegar na minha alcinha do lado avesso e uma alcinha do meu ponto. Completamos a nossa segunda carreira. Faço a correntinha e vamos para a carreira de número 3, da mesma forma que a gente fez a carreira de número 2, tá? Eu sempre vou pular a minha correntinha e o meu primeiro ponto. A minha correntinha sempre vai ser o meu primeiro ponto. Vou vir no meu segundo ponto, pegando a alcinha do lado avesso e somente uma alcinha do meu ponto. Faço ponto baixo. E assim eu prossigo por toda a carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer o meu penúltimo ponto. E aqui, ó, neste último ponto, observem que por ser a correntinha, não vai ter a cabecinha do ponto, correto? Então, nós vamos prosseguir, ó, pegando bem no meio do nosso ponto, ó. Tem as duas alcinhas e aqui só tem uma alcinha, então nós vamos pegar aqui mesmo, tá? Ó. Para completar os 20 pontos da carreira. Se a gente contar das correntinhas, ó, dá os nossos 20 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, sempre quando a gente virar aqui, eu vou virar aqui para a quarta carreira, ó, neste último ponto, por ser a correntinha, não vai ter as duas alcinhas, né, da cabeça do ponto. Então, vocês vão inserir a agulha pegando no meio do ponto desta forma, ok? Eu vou prosseguir fazendo as minhas carreiras, né, já que vai ser só repetição do que já fizemos, até a carreira de número 10. Estou indo para minha quarta carreira, vou fazer mais 6 carreiras depois dessa, para completar as minhas 10 carreiras. Vou finalizar as minhas carreiras e já retorno para a gente fazer o acabamento do fundo da nossa bolsa. Finalizada as minhas 10 carreiras, agora nós vamos fazer o acabamento do nosso fundo. Eu venho onde eu inseri o último ponto, né, da nossa 10ª carreira, faço um ponto baixo aqui no mesmo espaço, ficando com um aumento. Eu vou colocar um ponto baixo para cada carreira. Então, vou vir na lateral deste ponto, né, desta carreira, e vou colocar um ponto baixo. Venho na próxima lateral, coloco um ponto baixo. E assim eu vou colocando um ponto para cada carreira. Nós vamos ficar com 10 pontos baixos, contando a partir deste ponto, ó, que a gente colocou no último ponto da 10ª carreira, tá? Eu conto a partir deste ponto. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que aqui é uma correntinha. Aqui a gente vai colocar o nosso 10º ponto. Vou vir aqui, ó, na correntinha, colocar o meu 10º ponto. Então, vou ficar com 10 pontos nesta lateral.
No mesmo espaço que eu coloquei esse ponto, eu vou colocar o meu primeiro ponto do acabamento desta parte. E aqui nós vamos contar a partir desse ponto que eu coloquei 20 pontos baixos, tá? Porque nós vamos colocar um ponto para cada ponto de base. Então, até aqui a última correntinha, nós vamos ficar com 20 pontos, contando a partir deste ponto. Ok? Coloco um ponto para cada ponto de base. Se vocês quiserem fazer marcação, pode fazer. Ó, esse aqui é meu último ponto, ó. Então, eu fiz 20 pontos nesta parte do acabamento. Agora, nós vamos passar para o acabamento desta parte. Nós vamos fazer igual fizemos aqui deste outro lado. Ó, vou vir aqui onde eu acabei de inserir este último ponto do acabamento desta parte. E vou colocar o meu primeiro ponto do acabamento desta parte. Ó, fiz o meu primeiro ponto. Agora, coloco um ponto para cada carreira, contando a partir desse ponto, vamos ficar com 10 pontos deste lado também. Então, aqui eu já tenho um ponto. Venho aqui na próxima carreira, né, na lateral da minha carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui eu faço o meu 10º ponto. E assim fica o acabamento do nosso fundo. Agora eu vou cortar o meu fio nesse ponto. Corto o meu fio. Puxo o fio, né, pra sair aqui do ponto. Ó, aqui é a minha correntinha, tá? A gente iniciou com a correntinha é o nosso ponto. Eu vou inserir a minha agulha pegando as duas alcinhas do segundo ponto, ó. E vou puxar esse fio aqui para trás. Agora eu vou inserir a minha agulha aqui por trás do último ponto que a gente fez, ó. Pegando a alcinha do lado avesso e uma alcinha do ponto, né? Saindo aqui no meio do meu ponto. Puxo o meu fio para trás. Ajusto. E aqui a gente fez a cabeça do nosso primeiro ponto, que era uma correntinha. Agora é só passar esse fio aqui do lado avesso, entre os pontos. Nós vamos selar esta ponta e a ponta do início também com o isqueiro, tá? Vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou. Ó, de largura, ela ficou com 19 centímetros e de altura ficou com 10 centímetros. Agora que finalizamos o fundo, vamos subir o corpo da nossa bolsa. Eu vou virar o meu fundo do lado avesso, ó, desta forma. Este aqui é o lado avesso do fundo. Vou iniciar nesta lateral para que a emenda das carreiras fique na lateral. Eu vou escolher um dos pontos que mais está no meio da nossa lateral. Eu acredito que seja esse ponto, ó. Vou pegar a alcinha do lado avesso e uma alcinha do meu ponto. Pego o meu fio do novelo e puxo uma alcinha para formar o meu primeiro ponto, ó. Vou fechar esta alcinha. Venho no próximo ponto
pego na alcinha do lado avesso do ponto e pego somente uma alcinha. Nós vamos deixar um relevo também nesta parte. Já passo o meu fio do início para cá pra gente esconder entre os pontos. Vou puxar uma laçadinha e fazer um ponto baixo. E assim eu vou prosseguir por toda a carreira, tá? Fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando na alcinha do lado avesso e somente uma alcinha do ponto. Este fio a gente já pode fazer o arremate. Cortar o excesso. E selar com o isqueiro. E sigo a minha carreira fazendo um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui neste ponto, né, que é onde a gente iniciou a carreira. Quando estiver chegando aí, eu retorno com vocês pra gente fazer o fechamento da carreira juntos. Vou fazer o meu último ponto da minha primeira carreira do corpo da bolsa. Fica assim a nossa primeira carreira do corpo da bolsa. Vamos fazer o fechamento da carreira. E esse fechamento nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos trabalhar carreiras de vai e vem. Não vamos trabalhar de forma circular, tá? Geralmente, quando a gente faz uma bolsa desta forma, a gente trabalha de forma circular, né? No mesmo sentido. Nesta bolsa, nós vamos trabalhar no sentido ao contrário agora, para que o ponto fique do lado da frente nesta segunda carreira. Então, nós vamos intercalar uma carreira com um ponto do lado avesso e uma carreira com um ponto do lado da frente. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar o ponto com o lado da frente. Então, para que isso ocorra, eu vou fazer o fechamento da seguinte forma. Eu vou virar para o lado da frente. Eu vou inserir a minha agulha, ó, no segundo ponto, de onde a gente iniciou. Aqui é o nosso início. Observe que aqui foi a correntinha inicial que a gente fez. Eu vou inserir no segundo ponto, pegando as duas alcinhas do ponto. Eu vou puxar a minha laçada do meu último ponto aqui para frente. Vou ajustar. Agora eu vou inserir aqui a minha agulha na laçada. E eu vou pegar esta alcinha, ó, do meu primeiro ponto. Pego esta alcinha do meu primeiro ponto. E pego somente uma alcinha da minha laçadinha que eu joguei aqui para frente, ó. Pego meu fio do novelo, puxo, alongo e fecho essas duas alcinhas. Agora eu vou vir neste ponto, ó, e pegar esta alcinha, ó, do lado avesso. Eu sei que fica um pouquinho difícil de ver, né? Porque o fio da laçadinha passou por cima desta alcinha, mas é esta alcinha, ó. Essa alcinha. Eu vou pegar nesta alcinha e somente uma alcinha do meu ponto. E esse vai ser o nosso fechamento. Venho no meu próximo ponto e sigo trabalhando, ó, pegando a alcinha do lado avesso e somente uma alcinha do meu ponto, tá? Nós vamos trabalhar esse padrão de ponto
por toda a nossa bolsa. Então, eu vou fazer esta carreira, né, de ponto sobre ponto, sempre fazendo ponto sobre ponto, até chegar ali onde a gente iniciou, né, e fazer o fechamento junto com vocês para a próxima carreira, que é a carreira de número 3, tá? Na carreira de número 3, o ponto vai ser do lado avesso, tá? A gente tá fazendo a carreira de número 2, ó, com o ponto virado para frente, né? E na carreira de número 3, vai ser o ponto do lado avesso, né? Virado para frente. Como eu falei para vocês, nós vamos intercalar uma carreira com o ponto do lado avesso para frente e uma carreira com o ponto da frente virado para frente. Eu vou seguir aqui e já retorno. Estou fazendo o meu último ponto da segunda carreira. Eu vou fazer o fechamento com vocês. E este fechamento vai ser da seguinte forma. Eu vou inserir a minha agulha no segundo ponto, pegando as duas alcinhas do ponto. Puxo a minha laçada para trás. Agora eu viro para que o ponto fique do lado avesso, né? A gente vai começar neste sentido agora, ok? Então, ajusto minha laçada. Pego na minha laçadinha, ó. E agora nós vamos pegar esta alcinha, ó. Observe que aqui é o primeiro ponto. Eu vou pegar esta alcinha do lado avesso e somente uma alcinha da minha laçadinha que eu passei aqui para trás. Ajusto. Agora eu puxo o fio do novelo, ó. Fico com duas alcinhas, fecho as duas para fazer o meu primeiro ponto da terceira carreira. Vou vir no próximo ponto, ó. E esse ponto, ó, observe que é o ponto que a gente puxou a laçadinha. Então, essa laçadinha sempre vai ficar atravessada aqui na alcinha do lado avesso, ó. Então, vou pegar aqui na alcinha do lado avesso e somente uma alcinha. Faço o meu ponto. E assim eu vou prosseguir por toda a carreira. Pegando a alcinha do lado avesso e somente uma alcinha, ó. E o ponto fica do lado avesso nessa terceira carreira. Vou colocando um ponto para cada ponto de base. Finalizei a minha terceira carreira. Eu acabei esquecendo de passar a quantidade de pontos que a gente fica em cada carreira. Nós ficamos com 60 pontos em cada carreira. Agora que eu finalizei a terceira, eu vou fazer o fechamento novamente com vocês, né? Porque a quarta carreira nós vamos fazer o ponto do lado da frente. Vai mudar o sentido que a gente vai fazer a carreira. Então, eu viro a minha bolsa para esta direção, né, para minha frente. Eu vou inserir a minha agulha pegando o segundo ponto, ó. Este aqui foi o nosso segundo ponto. Então, eu insiro pegando as duas alcinhas do meu segundo ponto, puxo a minha laçada, ó, puxo a minha laçada aqui para frente. Agora que eu puxei a minha laçadinha, eu vou pegar uma alcinha do meu primeiro ponto, ó, que é este ponto aqui. Pego nesta alcinha e pego uma alcinha da minha laçada que eu puxei para frente, ó. Ajusto e puxo o fio do novelo, pegando essas duas alcinhas, ó. Fico com duas alças. Fecho essas duas alças para formar o meu primeiro ponto da quarta carreira. Venho no meu segundo ponto, que é este ponto, pego a alcinha do lado avesso e pego somente uma alcinha. Faço o meu segundo ponto. E assim eu vou seguir por toda a minha quarta carreira, tá? Esse sempre vai ser o nosso fechamento. Se tiver alguma dúvida, vocês retornam ao vídeo para fazer o fechamento. Eu vou prosseguir com as minhas carreiras
até a carreira de número 18. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizada as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 18. Agora nós vamos cortar o fio. Vou puxar todo o meu fio do meu ponto. Vou inserir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto, ó. Pegando as duas alcinhas. Puxo o meu fio para trás. Agora eu venho pegando esta alcinha do lado avesso do meu último ponto baixo e pego uma alcinha do ponto. Puxo meu fio para trás. E aqui a gente fez o fechamento da nossa última carreira. Agora eu vou pegar o fio do novelo, já vou aproveitar essa ponta do arremate para unir novamente com a ponta do fio do novelo, tá? A gente só cortou para fazer o arremate aqui da última carreira. Então, para fazer a união, eu queimo uma das pontas. Queima bem, deixa bem derretido. Agora eu pego a outra pontinha e grudo uma na outra, ó. Faço a união. Aperto um pouquinho, agora giro os fios. Queimo aqui o que ficou para fora. Agora eu vou separar alguns pontos aqui na lateral para fazer a alça. Ó, eu vou separar 10 pontos deste lado e vou separar 10 pontos deste outro lado. Então, vou verificar aqui mais ou menos, centralizar, né, os 10 pontos aqui na lateral. Eu posso ter como referência aqui a última carreira, né, que a gente fez de acabamento no nosso fundo, ó. Posso ter de referência esse pontinho do canto. Então, aqui eu já conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Coloco o meu marcador aqui, ó. Separei 10 pontos. Agora eu venho aqui do outro lado e separo 10 pontos também pra gente fazer a próxima alça. Ó, vou usar a mesma referência aqui, ó, do pontinho do canto da minha última carreira do fundo, ó. Mais ou menos aqui, neste ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marco esse aqui também. Agora que a gente fez as marcações, vamos dar início à nossa alça. Então, nós vamos trabalhar ainda com o mesmo padrão de pontos. Nesta última carreira, nós terminamos com os pontos virados para o lado da frente, correto? E ficou o lado avesso para o lado de dentro. Então, agora nós vamos trabalhar do lado avesso. Eu vou vir aqui neste ponto, ó, que tá marcado, pego uma alcinha de dentro, pego uma alcinha do lado avesso e pego somente uma alcinha do meu ponto. Vou retirar o marcador. Vou puxar o meu fio. Puxo o meu fio, faço o meu primeiro ponto. Vou vir no próximo ponto e vou trabalhar o meu segundo. E assim por diante, tá? Nós vamos trabalhar até chegar ali no marcador e obter os 10 pontos. Cheguei no meu ponto marcado, faço o meu último ponto. Então, ó, trabalhei os 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho.
venho no meu próximo ponto, ó, a minha correntinha já vai ser o meu primeiro ponto da segunda carreira. Eu venho no próximo ponto, pego a alcinha do lado avesso do ponto e pego somente uma alcinha do meu ponto, tá? Vamos trabalhar ponto sobre ponto. Ó, aqui é meu último ponto. E neste último ponto fica somente esta alcinha, ó. Então, a gente pega somente ela e faz o ponto. E fizemos os nossos 10 pontos, ó, contando com a correntinha dá 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço minha correntinha, viro o trabalho. A minha correntinha é meu primeiro ponto, eu vou vir no segundo, ó. Faço o meu ponto. Ó, fiz aqui meus pontos sobre ponto. E neste último ponto, observe que ele é um pouco diferente, ó. Ele não tem as duas alcinhas. Então, nós simplesmente vamos pegar no meio dele e fazer o nosso ponto, tá? Eu vou fazer a correntinha, virar o trabalho, vou pular a correntinha e vou pular este primeiro ponto, pois a correntinha já é o nosso primeiro ponto. Venho no segundo, trabalho ponto, sobre ponto. Ó, chego no último ponto, só tem essa alcinha, ó. Então, é nessa alcinha que eu vou pegar, tá? Fica assim, desta forma. Eu vou fazer as minhas carreiras até a carreira de número 13 e já retorno com vocês. Finalizei as minhas 13 carreiras. Eu vou cortar o meu fio, ó. Vou cortar aqui, deixando uma pequena sobra. Puxo todo o meu fio. E faço o arremate desse fio, tá? Passo entre os pontos. Agora, nós vamos fazer esse outro lado, tá? Nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos esse aqui. Eu vou pegar o meu fio, vou iniciar no ponto marcado, pelo lado avesso, puxo meu fio e vou fazendo os meus pontos até chegar ali no próximo marcador, ok? Então, nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos ali do outro lado. Porém, nós não vamos fazer a mesma quantidade de carreiras, tá? Nós vamos fazer somente 12 carreiras deste outro lado. Puxar essa ponta pra cá, pra já fazer o arremate. Eu vou prosseguir com as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizada as minhas 12 carreiras, ó, fica desta forma. Agora, nós vamos unir as duas partes. Eu vou deixar um pedaço de fio de aproximadamente uns 20 centímetros. Cortar aqui. Agora, eu puxo todo esse meu fio do ponto. Eu vou pegar uma agulha de crochê para fazer essa costura, mas vocês podem utilizar a agulha de tapeçaria. Então, para fazer essa união, eu vou virar assim as duas partes da alça e vou fazer esta costura do lado de dentro da minha alça, tá? Então, eu vou virar assim, desse jeito, ó. E vou fazer essa costura do lado de dentro. Então, vou vir nesta parte que a gente arrematou o fio. Vou vir aqui neste primeiro ponto, ó, vou pegar uma alcinha e vou pegar a alcinha do lado avesso também. Ó, pega a alcinha do lado avesso
Puxo o meu fio, ó, aqui pra cima. Agora, eu vou vir neste ponto, ó, neste primeiro ponto, deste outro lado. Vou pegar a alcinha do lado avesso do meu ponto. E somente uma alcinha, ó. Puxo o meu fio para cá, desse jeito, ok? Eu vou retornar neste primeiro ponto, ó, deste lado, onde eu puxei o meu fio inicialmente. Vou entrar novamente aqui, ó, pegando a alcinha do lado avesso e pegando somente uma alcinha, ó. E vou puxar de novo esse fio aqui para baixo. Ó, vou fazer novamente com vocês, caso tenha ficado alguma dúvida. Eu vou vir neste segundo ponto, ó, pegando somente uma alcinha e pegando a alcinha do lado avesso. Vou puxar o meu fio para cima, ó, desta forma. Puxo para cima. Agora eu venho nesse segundo ponto deste outro lado, ó. Vocês podem observar, esta parte da alça, a gente terminou a última carreira com os pontos do lado para frente. E esta outra alça, a gente terminou com os pontos do lado avesso, tá? Então, nós vamos sempre deixar este relevo, né, para imitar o restante do padrão dos pontos que a gente fez na peça toda. Ok? Então, vou vir aqui no segundo ponto, pego uma alcinha, pego a alcinha do lado avesso, pego somente uma alcinha. Então, aqui a gente sempre vai pegar somente nessas alcinhas, ó, da frente. Vai pegar na alcinha do lado avesso e nessas alcinhas. Vai ficar esta alcinha do lado de cá fazendo o relevo. Vou puxar o meu fio. Vou retornar aqui nesse segundo ponto, ó, aqui por baixo, pegando a alcinha do lado avesso, somente uma alcinha aqui deste lado também, tá? Sempre vamos pegar a alcinha do lado avesso e uma alcinha. Vai ficar este relevo. Ó, vou puxar aqui pra dentro. E agora eu vou vir aqui no meu terceiro ponto deste lado, ó. Pego uma alcinha, a alcinha do lado avesso. Pego o meu fio aqui por dentro, puxo aqui para cima. Venho aqui no meu terceiro ponto correspondente, ó. Pego a alcinha do lado avesso, uma alcinha. Puxo, retorno no meu terceiro ponto, ó. No mesmo espaço que a gente inseriu a agulha inicialmente. E puxo o meu fio aqui para dentro. Ó, vai ficando assim. E assim a gente vai fazer a costura no restante dos pontos, tá? Vamos seguir sempre este padrão.
Ó, cheguei aqui no meu último ponto, e como vocês podem observar, este último ponto é bem diferente do restante dos pontos, né? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou pegar esta alcinha, e também eu vou pegar esta aqui, ó. Eu vou pegar 2 alcinhas, porque se eu pegar somente uma, vai ficar um buraco nesta parte. Então, vou puxar aqui pra cima. Esse ponto também é bem diferente, né, do restante dos pontos. Então, eu pego esta alcinha e também pego esta alcinha de dentro, ó. Puxo o meu fio pra cá. Agora, eu retorno aqui por dentro, ó, com a minha agulha, neste último ponto, e puxo o meu fio para dentro. Ó, e assim a gente finaliza a nossa costura. Dá pra ver que fica bem imperceptível essa costura, né? Ó, vou virar assim, agora pra cima, e fazer o arremate deste fio. Agora, nós vamos dobrar essa parte da alça do lado de fora, para o lado de fora, ó, desta forma. Vou dobrar aqui, ó, na lateral. E vou dobrar aqui também nesta outra lateral. Ó, fica desse jeito, ó. E nós vamos costurar essa parte, ó. Eu vou costurar essa parte dobrando a minha alça, tá? Pra diminuir aqui de largura. Eu vou pegar uma certa quantidade de fio, aproximadamente uns 90 centímetros de fio, acredito que dá pra fazer essa costura. Ó, vou vir aqui nesta primeira carreira, ó, da minha alça, vou pegar na lateral do meu ponto, ó. Vou pegar nesta lateral do meu primeiro ponto e vou vir no meu último ponto, ó, pegando na lateral também, ok? Eu vou puxar o meu fio pra cá, uma ponta dele. Ó, vou deixar essa ponta aqui, depois a gente vai arrematar ela, tá? Agora eu vou vir, ó, deste outro lado, onde esse fio maior está saindo, vou vir na segunda carreira, ó. Venho na segunda carreira, neste primeiro ponto, ó, pegando na lateral do ponto, e venho na segunda carreira, pegando na lateral do último ponto. Eu vou pegar o meu fio maior que tá deste lado e vou puxar. Então, vou fazer uma costura em zigue-zague, ó. Puxo. Ó, vou vir aqui na minha terceira carreira, na lateral do ponto, ó. E venho no meu último ponto, ó. Na lateral do meu último ponto. Passo o meu fio maior pra cá, puxo ele. Então, vou vir na próxima carreira e vou pegar aqui no último ponto. Então, vou prosseguir fazendo essa costura até chegar aqui, ó, no final da carreira da minha alça, tá? Eu vou dar continuidade na costura e já retorno com vocês. Agora, nós vamos dar início ao laço que vai na frente da nossa bolsa. Eu vou subir um total de 45 correntinhas. Feitas as minhas 45 correntinhas, eu vou vir nesta primeira correntinha que eu fiz e vou trabalhar num ponto baixíssimo. Aqui a gente tem a última, né? Eu vou vir na primeira correntinha, que foi o meu nozinho corrediço, e vou pegar somente uma alcinha da minha correntinha, ó. Lembrando que eu vou trabalhar do lado da frente das correntinhas, tá? Geralmente, quando eu faço um trabalho, eu utilizo o lado avesso das correntinhas, mas neste caso, eu vou utilizar a parte da frente das minhas correntinhas e vou pegar somente uma alcinha, ó, essa alcinha de cima. Puxo, faço um baixíssimo, tá? Vamos trabalhar ponto baixíssimo. Agora eu vou vir na próxima, ó, pegar somente a alcinha de cima e fazer um baixíssimo. E assim a gente vai trabalhar
por toda a carreira. Quando vocês fizerem o fechamento, verifica se essa parte não ficou torcida, tá? Tem que ficar do mesmo lado, ó. Observem que está do lado da frente, ó, as correntinhas, tá? Para não ficar torcida. Eu vou fazer os meus pontos baixíssimos até chegar aqui, ó. Nós não vamos fazer fechamento, porque nós vamos trabalhar de forma espiral, sem fazer o fechamento. Então, nós vamos prosseguir desta forma, fazendo ponto baixíssimo para cada ponto de base, até obter um total de 16 carreiras. Se quiser colocar um marcador aqui, ó, neste primeiro ponto, para não se perder, pode colocar. Aqui mesmo, ó, essa pontinha já é a referência de que aqui é o nosso primeiro ponto. Então, vou seguir fazendo as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizei as minhas carreiras, eu fiz até a 10ª carreira. Como não houve fechamento, eu trabalhei de forma em espiral, então eu fui colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base, ok? Aí eu finalizei aqui mais ou menos na direção de onde eu iniciei o meu primeiro ponto, ó. Então, eu já cortei o meu fio e deixei um pedaço grande, porque depois nós vamos fazer o miolo do laço, enrolando esse fio aqui no meio do nosso laço. Eu vou reservar esta parte do laço para a gente dar início à segunda parte do laço, a parte que fica caída. Então, vou fazer um total de 23 correntinhas, tá? Eu já conto com o meu nozinho corrediço. Fiz as minhas 23 correntinhas. Eu vou trabalhar pelo lado da frente das correntinhas, tá? Geralmente eu trabalho pelo lado avesso, né? Mas neste caso, eu vou trabalhar pelo lado da frente. Eu vou pular a minha primeira correntinha, vou vir na segunda. Eu vou pegar somente uma alcinha da minha correntinha e trabalhar o meu baixíssimo. Vou fazer essa sequência até o final das minhas correntinhas. Vou ficar com 22 pontos baixíssimos. Finalizei os meus pontos baixíssimos, fiz até o último ponto. Agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo minha correntinha, venho no primeiro ponto. E nesta carreira eu vou pegar nesta alcinha, ó. Eu sempre vou pegar somente uma alcinha do meu ponto. Ó, trabalho um ponto baixíssimo para cada alcinha. Então, vou trabalhar desta forma até obter a quantidade de carreiras desejadas, tá? Vocês podem fazer a quantidade de carreiras que preferir. Eu vou fazer as minhas e já retorno para falar a quantidade de carreiras que eu fiz aqui nesta segunda parte do laço. Finalizei as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 6. Se vocês quiserem com mais carreiras, pode fazer mais carreiras também, tá? Eu vou passar aqui a medida que ficou, caso vocês estejam fazendo com outro fio. Ó, fiquei com 3 centímetros de altura e de largura, eu fiquei com 16 centímetros. Eu vou passar do laço também, mas antes eu vou fazer o arremate deste fio, tá? Eu vou cortar o meu fio. E vou fazer o meu arremate. Passo esse fio entre os pontos. E o fio do início também. Agora eu vou pegar o meu laço. Vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou também, ó. Aproximadamente 16 centímetros de largura. E de altura ficou medindo 5,5 centímetros. Agora eu vou unir esta parte do laço, que é a parte de baixo, ó. E fazer também o miolo do laço, tá? Eu vou deixar essa parte que tem os fios para trás. E esta parte da frente eu vou dobrá-la desta forma. E esta parte que a gente fez separado, eu vou colocar no meio do meu laço, ó.
Então, nós vamos passar o fio nesta parte central do laço e já vamos prender essa parte junto. Ó, eu vou colocar a parte que eu fiz as correntinhas, aqui, esta parte, eu fiz as correntinhas, eu vou colocar para cá. Ó, vou centralizar, deixa bem no meio. E aqui também. Agora eu vou pegar o meu fio, que tá aqui por cima. E vou passar, ó, por baixo, ó. Apertando bem, ó. Aperta bem, verifica se está bem centralizado este laço. Eu vou apertando bem, vou passando, ó. Passo aqui por baixo. Deixar minha tesoura pra cá. Ó. Agora que tá bem mais apertado, dá pra gente passar desta forma. Aí vai passando o fio, ó. Quantas vezes vocês achar necessário. Deixa bem apertado esse fio, tá? A gente puxa um pouquinho pra cá. Verifica se tá bem centralizado. Essa pontinha fica pra cá. E vai passando aleatoriamente. Ó, aqui acho que já tá bom. Eu vou puxar esta ponta pra trás. E aqui a minha pontinha tá aqui. Agora eu vou passar essa ponta entre os fios. E esta ponta também, ó. Vou passar pra este lado. Pra gente poder amarrar uma ponta na outra. Ó, vou fazer um nozinho. Aqui na lateral. Amarro uma pontinha com a outra. Agora eu vou tirar excesso desta ponta. E eu vou queimar essas duas pontas e jogar aqui para dentro. Eu queimo essa primeira ponta. Agora eu jogo aqui para debaixo de onde eu passei o fio, ó. Vou queimar esta pontinha também. E jogo aqui para debaixo, ó. E desta forma fica bem seguro o nosso laço. Agora é só ajeitar o laço, deixar ele mais fofinho aqui. Ajustar estas partes. Está pronto o nosso laço. Agora eu vou fazer a aplicação na bolsa. Vocês podem colar esse laço, caso vocês prefiram, ou pode fazer a costura. No meu caso, eu opto por fazer a costura. Então, eu vou fazer essa costura com linha e agulha. Eu gosto de utilizar esta linha, ó, de pesca, é uma linha de pesca, a de 30 milímetros ou então a de 20 milímetros também. Eu gosto de usar. Porque é uma linha, é uma linha bastante resistente e também ela é transparente, ó, não dá pra ver. Então, eu vou fazer a costura do laço na frente da minha bolsa. Vocês podem definir onde vocês querem que seja a frente da bolsa. Vou costurar aqui mesmo. Eu vou costurar mais ou menos aqui nesta carreira, onde tem um relevo. Vou pegar aqui por trás da minha bolsa e eu vou costurar as pontinhas do laço, ó. Costurar aqui nesta ponta. Vou fazer aqui uma costura aleatória, pegando alguns pontos do laço, só para ele não soltar. Eu entro e saio aqui entre os pontos. Deixa eu ver aqui onde eu vou. Agora eu vou sair aqui. Vou entrar aqui e vou sair aqui.
Eu vou costurando o meu laço. Tá? Não vai dar pra ver a linha, tá? Ó, não dá pra ver a linha. Como é uma linha transparente, não dá pra ver, tá? Então não precisa se preocupar com a costura. Pode fazer uma costura bem aleatória. Só pra prender o laço mesmo. Eu vou prender toda esta parte. Eu vou passar a costura em toda essa parte aqui, ó, do laço. Depois eu vou prender essas duas pontas, ó. Vocês podem fazer do jeito que vocês preferir esta costura, tá? Não é uma regra. Não precisa fazer igual eu estou fazendo. E como eu disse, vocês podem fazer a colagem também deste laço. Ó, acho que eu vou costurar até aqui. Aqui no miolo eu passo aqui entre os pontos. Já que o miolo é um pouco mais grosso, né? E a minha agulha não vai atravessar o miolo. Então, passo entre os pontos e venho para este outro lado, ó. Tem que ficar sempre na mesma direção, tá? Pra não ficar torto o laço. Ó, aqui eu já passo para este lado. Verifica se tá na mesma direção. Então, vou finalizar aqui. Eu vou finalizar a minha costura e já retorno. Estou finalizando a minha costura. Então, eu passei aqui, ó, nesta parte. Depois eu vim para este outro lado do meu laço. Passei uma costura aqui. Desci entre os meus pontos aqui da bolsa. Passei nesta parte de baixo. Depois eu passei nesta ponta do laço. Atravessei os meus pontos, né, para chegar até esta outra ponta. Passei uma costura aqui. Passei aqui também, nesta outra ponta do laço, e agora eu estou atravessando e subindo para onde eu iniciei a costura para fazer o arremate do fio. Eu vou colocar o meu fio aqui para dentro, na mesma direção do fio que eu iniciei a costura, para a gente fazer alguns nozinhos e depois cortar o excesso com a tesoura, e esse vai ser o arremate. Finalizamos a costura do laço, agora eu vou fazer a costura do meu botão imantado. Esse foi o fecho que eu escolhi para colocar na minha bolsa. Meu botão imantado tem esses ganchinhos para a gente fazer a costura. Eu gosto de colocar esta parte mais grossa na parte de trás da minha bolsa. E aqui onde está o laço, né, que é a parte da frente, eu vou colocar a minha parte mais fina do botão. Então, vou costurar ele com linha e agulha, que já está aqui, ó. Vou centralizar ele na minha peça. Eu já sei mais ou menos onde é o meio. Vou centralizar aqui. Vou inserir a minha agulha, ó. Neste primeiro ganchinho. E vou atravessando os meus pontos, ó. E pegando o ganchinho, ó. Entro no ganchinho novamente. Atravesso o meu ponto pegando o ganchinho. E basicamente vai ser essa a nossa costura. A gente vai passando, ó. Pegando o ponto, pegando o ganchinho, até achar que está bem firme esta costura. Aqui eu acho que já está bom a minha costura. Pode pegar assim também, ó, por dentro. Ó, desta forma. Se vocês preferirem. Agora que já está bem firme, eu vou atravessar os meus pontos para chegar no próximo ganchinho.
para não ter que arrematar o meu fio. Então, vou fazer aqui a minha costura, pegando todos os meus ganchinhos. E já retorno pra gente fazer o arremate. O arremate do fio da costura. Já fiz a costura de todos os meus ganchinhos. Agora, eu vou atravessar, ó, até o meu primeiro ganchinho, onde eu iniciei a costura. Onde está a minha ponta do início. E vou amarrar uma ponta com a outra, ó. Dou alguns nozinhos. E eu atravesso esse fio aqui por baixo do meu botão. Eu vou cortar o excesso desse. Agora eu vou pegar o segundo, tirar aqui da minha agulha. Aí eu pego aqui e passo entre o meu ponto. Finalizei a costura do meu botão, ó. Costurei esta outra parte mais fina, da mesma forma que eu costurei esta parte mais grossa. E a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo para que cheguem mais pessoas. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Já vai lá e me segue. É por lá também que eu notifico quando eu posto uma videoaula nova por aqui. Então, até a próxima videoaula. Tchau!